Agora, para prevenção, doutor Marco Antônio, a dona de casa, a pessoa que vive na região da Amazônia, no Nordeste, aqui no sul do Brasil, no Centro-Oeste, os cuidados. Porque, pelo que eu sei, até as telas dos mosquiteiros, esse mosquito ele atravessa. Então a pessoa tem que passar muito repelente. Quais são os cuidados primordiais para isso? Primeiro, a gente tem que ter uma condição estabelecida para a transmissão da doença, para a gente poder traçar as medidas de prevenção. Eu moro do lado de uma mata. Do lado de uma floresta. Mata, exatamente. Então você tem que ter o cuidado, né? Se você, principalmente hoje com a questão do turismo ecológico, justamente, turismo, né, rural, então você sai de uma região onde não tem, você acaba indo para uma região, aí você tem outras formas de leishmaniose, e aí a pessoa quando volta começa a se sentir mal ou ter uma lesão na pele. Ele é um hospedeiro, seria isso? Não seria um hospedeiro. No caso do ser humano, o ser humano já é o doente final, né? Os animais é que são os hospedeiros aí, os hóspedes intermediários. Perfeito. Então, o uso de repelentes, né? O uso de telas em áreas silvestres é importante e já é conhecido como também forma de prevenção para outras doenças, como a malária, por exemplo, né? Que acomete a região de florestas. Mas na zona urbana, como eu estava falando, se a gente tiver, né, o vetor, a gente tiver os reservatórios e tiver as pessoas suscetíveis, quem são essas pessoas que podem ficar doentes? Expostas, crianças, né? Idosos, né? São as classes de pessoas mais vulneráveis. Crianças, idosos, pessoas submetidas à quimioterapia, pessoas com doenças infecto-contagiosas que deprimem o sistema imunológico. Estão fragilizadas, né? Exatamente, de alguma forma. Então, essas pessoas provavelmente serão aquelas que podem adoecer. Então, as medidas de controle principais são o combate ao vetor, né? Então, a população tem que estar esclarecida que se ela tiver matéria orgânica, como eu já falei no quintal, tem que promover a limpeza do seu quintal, tem que recolher o lixo, tem que estar falando com a prefeitura, se tiver um sistema de coleta de lixo bem feito na sua cidade, que assim seja. Se não tiver, cobrar da prefeitura, isso é fundamental, né? Porque é o vetor, né? Então muitas vezes acabam incriminando o cão. Nós temos outros animais silvestres também que são reservatórios. O gato é também? Então, recentemente, em Araçatuba, aqui na região oeste do estado de São Paulo, tem uma tese de uma aluna da professora Mari Marcondes, que a Unesp de Araçatuba é uma região, é uma universidade que estuda muito, porque no estado de São Paulo é uma das regiões mais críticas para a leishmaniose visceral. E agora, no mês passado, defendeu uma tese de uma aluna que os gatos também, até então, para todo mundo o gato era refratário. O que é isso? O gato não ficava doente de leishmaniose. Agora, sabe-se que o gato, sim, também pode ficar doente de leishmaniose. Não só os cães, ou o cachorro do mato, ou outros animais silvestres, o gato também. Então, veja como a doença está evoluindo, está se adaptando às condições que nós, seres humanos, né, criamos e prejudicamos a natureza. Doutor Donini, agora, e o tratamento? Como é que deve ser feito a prevenção e o tratamento da doença? O mais importante de que o tratamento, que é a tentativa de salvar o indivíduo que passou por tudo aquilo que não deveria passar, sim, que é a questão da degeneração ambiental. Aí a gente chama aquele problema de ter consciência sobre o ambiente. É uma cadeia que começa e termina por degradação ambiental. Quando a gente fala de matéria orgânica, é tudo aquilo que pode ser decomposto. Isso vale para qualquer tipo de inseto, que no caso do vetor. Então o pernilongo precisa ter condições para sobreviver. No caso da dengue é a água, no caso do mosquito palha é a matéria orgânica. É bom deixar claro que os órgãos governamentais responsáveis pela saúde pública, a SUSEM, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde desempenham um papel chamado vigilância epidemiológica, que vê no meio ambiente os riscos de existirem estes pernilongos, o risco de existirem estes animais portadores e o risco das ocorrências em seres humanos. Essa vigilância é continuada no mundo inteiro, por isso que essa é a preocupação do mundo inteiro. A preocupação em detectar onde está o risco. O tratamento existe, são drogas que no início custavam $200 a aplicação de uma dose, que foram, vamos dizer, humanizadamente baixadas para $2, $12 baixou o custo. Isso forçou com que a condição para que isso se retirasse do lucro farmacêutico da questão, isso foi com uma vitória do governo, passou a representar o uso exclusivo para seres humanos. Isso dificulta o tratamento dos animais e cria uma grande discussão daquilo que se torna difícil de tratar. Um cão com leishmaniose, ele não tem cura, ele sempre vai apresentar o seu processo de fonte de infecção, quer dizer, ele é um reservatório da doença durante toda a sua vida,
a partir do momento que ele adquiriu a doença. Ele vai, infelizmente, sucumbir com lesões progressivas, perda de peso, de lesões de pele, que podem parecer despercebidas. Então é muito interessante que a gente avise ao consumidor, ao proprietário do seu animal, em qualquer que seja a região, porque em São Paulo nós não temos ainda a transmissão. Certo. Mas dos 570 municípios que nós temos em São Paulo, 162 existem a doença, principalmente na região noroeste. Justamente isso, doutor Marco Antônio, se a pessoa percebeu que o seu cão está doente, que tem esses sintomas, também um parente, ou ela mesma, o filho, um ancião da família, qual o procedimento? Aonde tem que ir para um ambulatório? Existem locais determinados para isso? Fantástica a sua pergunta, e isso é a dúvida, né, de todos. É importante, né, que tenha um acompanhamento veterinário do seu animal. Então, o seu animal, você deve, todo ano, a cada 6 meses, levar no veterinário. Sentiu qualquer problema, deve procurar o médico veterinário. Tá? Os sintomas no cão são emagrecimento, crescimento exagerado das unhas, começa a cair os pelos ao redor dos olhos, do focinho, da orelha. O animal começa a aparecer feridas na pele. Isso pode ser um sintoma da leishmaniose visceral, mas também pode ser sintomas de outras enfermidades. Outra coisa, se a região onde você mora, aqui no Brasil, no estado de São Paulo, existe a leishmaniose visceral. Se existir, provavelmente é um risco. E as pessoas também. A gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que funciona muito bem. A pessoa deve procurar uma unidade básica de saúde próxima à sua casa, que a rede hoje está pronta para estar atendendo essa demanda e está, então, encaminhando essa pessoa para um diagnóstico e um eventual tratamento, que é o fundamental, é o diagnóstico precoce da doença. Doutor Donini, olha, muito obrigado pela sua participação, pelo seu esclarecimento. Como a pessoa ela pode entrar em contato, doutor Marco Antônio, como o telespectador pode saber, tendo informações, o contato dos institutos e das informações, por favor. Pois não, temos os sites, né, do Ministério da Saúde. Você pode acessar pelo www.saude.gov.br/SVS, Secretaria de Vigilância em Saúde, e o site da Secretaria de Estado da Saúde, www.cve.saude.sp.gov.br. E lá você tem todas as informações sobre a doença, sobre o tratamento e informações adicionais. Muito obrigado, doutor Donini. Muito obrigado, doutor Marco Antônio.